suplicamos pela graça do Pai em nossas vidas. Amém? Estamos na presença do Todo-Poderoso Deus para anunciar as novidades do reino, para anunciar o querer do Senhor, para anunciar e proclamar a verdade transformadora, libertadora e salvadora desse Evangelho. Amém? Estamos num culto de cura e libertação, e nós glorificamos a presença do Todo-Poderoso Deus por estar governando esse culto, por estar na presença, estar na casa, pelos céus estar abertos, por sentirmos tua presença. Deus é fiel todo o tempo, nós engrandecemos o nome do Senhor por isso. Amém? Deus dera uma palavra ao meu coração e eu quero reparti-la a todos em nome de Jesus. Aos que estão nos acompanhando pelo canal na internet, no YouTube, em nome de Jesus, dê um like, compartilha, se inscreve no canal. Todas as semanas tem pregações novas, ensinamentos novos, palavras novas da parte do Senhor. Se inscreva no canal para que ela possa chegar até você, o alerta possa chegar, o sinal que tem palavra nova possa chegar no teu celular, no teu conhecimento, para que o Senhor, o Espírito de Deus, fale contigo diariamente. Precisamos se alimentar dessa palavra. Amém? Amém. O que Deus colocar no meu coração está no livro de Marcos. Marcos, louvado seja Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 13 em diante. Nós vamos falar de um chamado nessa noite. Nós vamos falar da convocação nessa noite. Nós vamos falar da vocação nessa noite. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Marcos capítulo 2, versículo 13 em diante. O tema da leitura é a vocação de Levi, ou o chamado de Levi, tá? Em alguns livros, nos 3 primeiros livros do Novo Testamento, do Evangelho de Cristo, Mateus, Marcos e Lucas, mostra-se, por exemplo, em Mateus como não o nome de Levi, mas do próprio Mateus. Amém? Então nós vamos essa noite tentar entender um pouquinho quando Jesus chama o homem, como muda, o que acontece quando Deus entra na vida do homem, a transformação da vida do homem. Amém? Amém. Marcos capítulo 2, versículo 13, diz assim a palavra: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, ou ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele assentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido. E os fariseus, e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Louvado seja Deus. Amém? Deus é bom. Nós temos aqui essa noite uma palavra de encontro ao Senhor. Nós temos aqui essa noite uma palavra de uma pessoa que verdadeiramente precisava de relacionamento. Deus, acima de tudo, Ele tem o comando da história da vida do homem nas tuas mãos. Todo ser humano que está sobre a face da terra é conhecido por Deus. Não existe um sequer que, ao bater o coração no ventre da mãe aos 3 meses, quando iniciasse a formação no ventre do coração do ser humano, não é conhecido por Deus. Até antes disso, Deus já o conhece. Não existe um ser humano que, ao expirar o seu último fôlego de vida, que Deus não saiba. Não há surpresa para Deus. Não há nenhum tipo de pegar Deus de surpresa em alguma situação sobre a face da terra. Deus é tão detalhoso
na cabeça de cada ser humano que existe na face da terra, Ele sabe de cor. Esse é o nosso Deus. É um Deus que comanda o macro-universo e o micro-universo. É um Deus que conhece tudo e todos, presente, passado e futuro. É um Deus que entende os teus pensamentos, te conhece além do que você mesmo. É um Deus que conhece o íntimo dos seus sentimentos, do teu coração, dos teus pensamentos. É o Senhor que te tem nas palmas das mãos. A Bíblia fala que Jesus inicia o seu grande ministério para proclamar o reino de Deus, para trazer as boas novas do Evangelho, para levar o amor, a paz, para levar a libertação, a cura, a transformação, a libertação, a salvação. Jesus, Ele veio como o Messias, o Filho de Deus, e inicia o teu grande ministério. E a Bíblia fala que ao iniciar o seu ministério, Ele começa a chamar discípulos. E a Bíblia nos ensina que Ele ajuntou para si 12 discípulos, 12 ao qual seria os que levariam, consequentemente, após a sua morte, ressurreição, e após Ele subir novamente ao Pai, era esses 12 que seria a base de anunciar e distribuir e levar o reino dos céus para a população na face da terra. Eles eram como aprendizes. Jesus já vinha fazendo muitos milagres, a fama de Jesus já tinha crescido, Ele já tinha sido batizado por João Batista, Ele já tinha recebido o Espírito de Deus, Ele já tinha sido levado ao deserto pela vontade e o querer de Deus para ser tentado e venceu Satanás. Ele já tinha realizado curas, Ele já tinha realizado milagres, Ele já tinha levado a transformação, Ele já tinha feito um grande proveito do seu poder dado por Deus. O Espírito Santo estava sobre a vida de Cristo. Se nós pegarmos um pouquinho antes dos passos de Jesus, nós vemos nos 3 livros essa mesma história, Mateus, Marcos e Lucas. Nós vemos que Ele já estava realizando grandes feitos. Ele já tinha terminado o grande sermão da montanha. Ele já tinha levado parábolas e ensinamentos, acumulado multidões. Ele também já tinha curado, Ele já tinha limpado todo o corpo de leprosos, Ele já tinha mostrado o teu poder a pessoas importantes, como centuriões, dentro da cidade a qual ele estava, a qual ele residia, a cidade de Cafarnaum, a cidade litorânea. Ele começou a levar cura, a levar libertação e a levar o anúncio do reino dos céus. Ele começou a ganhar nome. E em uma certa ocasião, ele também entra dentro da casa da sogra de Pedro. Pedro morava com sua sogra, e sua sogra adoecida, ele também curou ela. Repara que Cristo, Ele estava realizando milagres, e já tinha pessoas de toda a Galileia, de todas as cidades circunvizinhas, que já sabiam do sermão que Ele fez, dos milagres que Ele fez, dos prodígios que Ele estava realizando, e pessoas necessitadas de todos os locais estavam indo em contra a Cristo. E isso também chamou a atenção. Pessoas que quando falaram, não, eu vi, ele limpou o leproso de sua lepra, ele abraçou aquele leproso, o leproso pediu, se tu quiseres, Senhor, tu pode me fazer limpo, e Cristo olhou e falou assim, eu quero, tocou no leproso e curou o leproso. A fama de Jesus por doenças extremamente contagiosas que todos temiam, começou a se espalhar, porque Cristo levava a saúde, a cura. Jesus começou a mostrar a verdade do amor do Evangelho. Jesus começou a levar uma verdade a qual a lei estava sendo omitida. A lei era ríspida, dura, e os fariseus levavam ao pé da letra a lei, mas não levavam o amor em sequência. Não priorizavam o amor. Tanto que, quando essa parábola se inicia do chamado de Jesus para Mateus ou para Levi, lá no capítulo 9 de Mateus, no versículo 13, na parte B, Jesus olha para os fariseus e para os escribas e diz assim, olha, eu vim aqui para chamar os justos, para não chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mas antes ele especifica na parte A,
Eu vim aqui e eu quero que vocês aprendam o que significa misericórdia e não sacrifício. Aleluia a Deus. Porque eles só pensavam no sacrifício, nas dádivas, no que eles faziam. A honra dos escribas, dos sacerdotes, dos fariseus, era justamente o que eles queriam exaltar. As orações nos grandes pátios, as orações nas praças públicas, as orações em meio a todo o povo dos fariseus, mostrava que eles mostravam muito mais o sacrifício que faziam do que o amor que Cristo esperava, a misericórdia que o Senhor Deus Todo-Poderoso esperava. Em uma certa ocasião ele rodou as cidades da Galileia, as províncias, as cidades, os vilarejos, e ele anunciou e proclamou, mas ele voltou para sua casa em Cafarnaum. Eita Deus. Alguns dias se passaram e descobriram, ele voltou para casa. Ele está novamente na cidade litorânea de Cafarnaum. E quando essa fama surgiu novamente que ele voltou, todos juntaram-se, veio gente de todos os lados, de Jerusalém, da Galileia, de todas as cidades, acumulou, e dessa vez os fariseus e os escribas, os doutores da lei, também seguiram. Vamos saber quem é esse homem que está fazendo um milagre. Vamos saber quem é esse homem que está crescendo a fama. Vamos saber quem é esse homem que está pregando um reino, uma palavra. Vamos saber quem é esse homem. Nessa ocasião a Bíblia nos ensina que 4 amigos, movidos de fé e compaixão, de misericórdia, sabendo que Cristo estava em sua casa, levaram um amigo paralítico, coxo, em sua própria cama, em sua própria maca, em seu próprio leito. 4 homens ergueram a cama com o paralítico e falaram assim: não, hoje você tem um encontro com Cristo, hoje você tem um encontro com a cura, hoje você tem um encontro com o milagre. Nós sabemos e nós vimos, e todos estão comentando, as palavras dele são diferentes, ele tem uma unção diferente, ele prova um amor diferente, ele não faz acepção de pessoas. Hoje você vai ter um encontro com uma nova vida. Glória a Deus. E arrastaram aquele homem, mas quando chegam à frente da casa de Jesus, em Cafarnaum, a cidade, praticamente todas as cidades ao redor, toda a população tinha arrastado uma multidão à frente daquela casa e não tinham como entrar. As portas estavam obstruídas, as janelas obstruídas, eles não conseguiam chegar com aquele paralítico. E a Bíblia fala que eles deram uma volta e subiram pela parte de trás da casa e chegaram ao teto daquela casa, despenharam, arrancaram a cobertura daquela casa, e por fé, em meio a toda a multidão, Cristo lá dentro da casa, ensinando, pregando, falando. Estava também dentro daquela casa os fariseus, os escribas, tentando encontrar alguma falha, tentando encontrar algum erro. De repente aquele teto se abre, Cristo para, e aquele paralítico é descido em seu leito pelos amigos, e Jesus olha e vê a fé dos amigos, e olha para o paralítico e fala: olha, os teus pecados hoje estão sendo perdoados. Deus Todo-Poderoso. Os teus pecados estão sendo perdoados. Jesus viu a fé dos amigos, Jesus viu a disposição daquele paralítico, e Jesus olha, os seus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus olharam: mas quem é esse homem que diz aí que pode perdoar pecado? Homem algum pode perdoar pecado senão Deus. Eles arrazoavam em seu próprio coração. Mas a Bíblia fala que Cristo, ele viu os sentimentos, foi revelado os sentimentos. Cristo olhou e soube dos pensamentos, dos sentimentos, e falou: mas por que vocês pensam isso em tal coração? Por que vocês arrazoam isso dentro de si? Por que vocês pensam isso? Para que vocês saibam, olha, não é mais fácil eu falar para ele está perdoado os seus pecados? Ou é mais fácil eu falar para ele: toma tua cama, levanta e anda? Eita Deus. Os escribas olharam e ficou sem resposta, sem ação. De repente Cristo falou assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecado. Olhou para o paralítico e disse: homem, levanta-te, toma o teu leito, pega a tua cama e vai para a tua casa. E a Bíblia fala que imediatamente aquele homem paralítico, defeituoso, coxo, sem condições de andar, se endireitou, curou-se imediatamente. Foi na hora o milagre. Aquele homem levantou-se e começou a saltar e glorificar e bendizer o nome do Senhor. Pegou a sua cama e no meio da multidão que não deixava ele entrar, a multidão teve que abrir, o milagre aconteceu, todos viram
viram, e todos começaram a dizer: vimos aqui um grande milagre, um grande prodígio que não vimos, que nunca vimos. Repara que aquela multidão estava esperando algo do Senhor, e o que o Senhor tinha para dar era justamente o poder da misericórdia. Perdoados estão os teus pecados. Eu imagino que quando Cristo falou que os seus pecados estão perdoados, não serviu só para aquele coxo. Muitos que estavam ali naquela multidão estavam procurando remissão. Muitos que estavam ali naquela multidão estavam esperando aquelas palavras. Muitos que estavam ali estavam com o coração aflito, necessitado dessas palavras. Cristo alcançou muitas pessoas, muitos saíram alegres, muitos saíram glorificando o nome do Senhor. A Bíblia fala que Cristo saiu daquele meio, saiu da casa, e ele começou a andar na beira do mar. Ele começou a andar novamente no mar, e no meio daquela situação, a população, o povo, toda a multidão continuou a seguir Jesus. E também com a multidão também veio os fariseus, os escribas. Veio também os doutores da lei. Eles não deixaram Jesus. Eles queriam encontrar algo em Jesus. Eles queriam encontrar falhas em Jesus. Eles não aceitavam a soberania de Jesus. Que homem é esse que está falando que perdoa o pecado? Mas podemos até não concordar que ele perdoa o pecado, mas que o milagre aconteceu. Que os nossos olhos viu. Que a ação que ele fez aqui foi sobrenatural. Foi realmente só um homem com a presença de Deus sobre a vida é que pode realizar tais milagres. Eles estavam confusos, porque não queriam entender. Viram, mas não queriam acreditar. E muitos daquela multidão estavam assim. Muitos estavam ali só por proveitos, mas muitos estavam ali com dúvidas. Mas Cristo mostrou através do amor que tudo ele poderia fazer para alcançar a vida dos pecadores. Aleluia a Deus. E aí ele saindo com toda a multidão na sua sequência. Eu imagino ele entrando no centro da cidade de Cafarnaum. Eu imagino ele chegando naquele setor onde tinha a alfândega ou a cobradoria dos impostos romanos. O Império Romano tinha assumido aquela cidade. E todos ali tinham que pagar tributos a César. Todos ali tinham que pagar impostos a César. E ele atribuiu postos de cobrança nas cidades. E geralmente quem fazia a cobrança era um coletor de impostos. Quem fazia a cobrança era um homem responsável por pegar os impostos e repassar. Geralmente esses pegavam a coletividade a mais, porque César, o Império Romano pedia X e você tinha que dar satisfação daquele X, o cobrador de impostos. Mas se passasse a mais, você só tinha que dar satisfação do que eles pediram. E todos os cobradores de impostos, todos eles já tinham por hábito de tomar proveito em cima do pobre, tomar proveito em cima dos que são da sua própria descendência. E todos que assumiam o papel de publicano ou cobrador de impostos era tido para os judeus, eram tido para os da cidade, eram tido para toda a população da cidade como ladrões, enganadores, traiçoeiros, pessoas que estavam traindo a nação, estavam traindo a sua raiz, porque eles enriqueciam ilicitamente. Eles enriqueciam. A Bíblia não fala o quanto era cobrado de imposto, mas a gente sabe que eles enriqueciam ilicitamente. Tanto que quando João, o Batista, estava anunciando o Evangelho, muitos publicanos foram alcançados, muitas pessoas que viviam à margem da sociedade, viviam no erro, viviam na ladroagem, viviam na estelionatária, que foram alcançados pelo Evangelho, ao ver João Batista anunciando a verdade, perguntou: que faço eu para ser cristão? Que faço eu para seguir a Cristo? E você, a partir de agora, seja batizado, e se você roubava, não rouba mais. Se você trabalha, trabalhe no justo, ganhe o que é certo, não tome proveito. Os ensinamentos eram certos, eram íntegros. Mas todos que eram tidos como publicanos ou cobradores de impostos eram tidos como inimigo, como ladrões. Eles não eram aceitáveis, e eles não eram aceitos em qualquer cidade dentro de Jerusalém, dentro da Galileia, dentro de Cafarnaum, dentro das províncias.
Eram 204 cidades dentro de Jerusalém. Imagina, o homem não é bem visto pelo seu próprio povo. Ele não tinha paz a andar na rua. E a Bíblia fala que Jesus, quando ia saindo, que ele encontrou uma alfândega, ou o ponto de cobrar, a cobradoria dos impostos, ele parou à frente daquele ponto, ele parou à frente daquela alfândega, ele parou na frente daquele lugar, e voltando-se para trás, ele pontou e viu Mateus, viu Levi. Ele olhou para ele. Eu imagino que o olhar de Jesus para nós é como ele olhar um livro aberto. É como ele olhar você, te conhecendo lá dentro do teu íntimo mais do que você mesmo. Eu imagino que Cristo deve ter lido o que estava passando no coração, nos sentimentos, estava sendo exposto como um grande telão, os sentimentos dele estavam sendo mostrados para Cristo. Eu imagino que Cristo olhou na face dele e viu a dor, a solidão, a tristeza, e viu que mesmo ele tendo muitas condições, muito dinheiro, muitas posses, muito ouro, muitos servos, vendo que ele estava seguro, porque tinha sempre um soldado romano à sua disposição para o guardar, para o proteger. Ele era um homem de posses. O cobrador de impostos era um homem poderoso, ele tinha recursos, mas Jesus olhou para ele e viu que além dos recursos dele, lhe faltava muito mais. Lhe faltava amor, lhe faltava amizade, lhe faltava companheirismo, lhe faltava a presença de Deus. Jesus olha para Levi, olha para Mateus e fala: ó, ei você, segue-me. Aleluia a Deus. A Bíblia fala que ele não pensou duas vezes. Eu imagino ele dentro do local da cobradoria, eu imagino que devia ser uma sala com uma tela, um painel, alguma coisa que ele lidasse com as pessoas que fossem dar o imposto, cobrar o imposto, como um grande caixa. Eu imagino que tinha um soldado ali, armado, fardado, capacitado, grande, um soldado romano poderoso. Eu imagino que ele recebendo os impostos, ele ao olhar Jesus, ele disse: esse homem é diferente. Esse homem tem algo especial no olhar. Esse homem arrasta uma multidão. Esse homem só pode ser um rabino, só pode ser um mestre, só pode ser um profeta. Esse homem só pode ser alguém diferente. E ele olhou para mim, ele se importou comigo. Ninguém da cidade se importa comigo. Eu sou só mais um no meio da multidão. Todos eles me ignoram. Ninguém quer ter coletividade comigo. Ninguém quer se aproximar. Ninguém quer ter amizade comigo. Eu vivo uma solidão, desprezado. Até os próprios parentes, os pais, os irmãos, ninguém tinha coletividade. Alguns grandes estudiosos dizem que Mateus era um homem extremamente sábio, muito capacitado na matemática, na contabilidade. Ele era um homem extremamente inteligente. Tanto que ele foi porque ele sabia. Ele, para coletar os impostos, tem que saber fazer os cálculos, tem que saber dar satisfação certinha. Tudo o que ele anotava, todas as bases da contabilidade que ele expressava, era bem visto ao Império Romano. Ele era como um funcionário de valor ao Império Romano. No mínimo, ele era uma pessoa bem vista, como um bom empregado. E aí, ele olha para Jesus e fala assim: mas como ninguém liga para mim? Todos querem vingança, todos querem o meu mal, todos só pensam em fazer o mal para mim. Mas esse homem tão grande, tão importante, que arrasta uma multidão, que tem um amor no olhar, olhou para mim e pediu para eu seguir. A partir de agora, a minha vida vai mudar. Eu vou trocar as minhas riquezas para seguir esse homem. Eu vou trocar todo o meu luxo para seguir Jesus. Eu vou trocar tudo o que conquistei para ter relacionamento com Cristo. Eu vou trocar todos os meus benefícios, todas as minhas conquistas para ter vida com Cristo. Ele, a partir de agora, será o meu amigo. Jesus, a partir de agora, será o meu confessor. Jesus, a partir de agora, será o meu ajudador. A partir de agora, eu vou seguir-te. A Bíblia fala que ele simplesmente largou o soldado do lado. A alfândega, no mínimo, focou só com o soldado lá. Imagina o soldado olhando para ele: ó, Mateus, onde você vai, rapaz? Vem aqui, tem fila para cobrar imposto. O César vai cobrar, isso daqui tem que dar satisfação. Imagina ele olhando para o soldado: rapaz, fala para o povo lá que eu me demito, parei, não faço mais parte disso. A partir de agora eu vou largar a cobradoria, eu vou largar, eu vou a partir de agora ser discípulo, ser seguidor de Jesus. A partir de agora eu vou ter a felicidade que eu sempre quis, a paz que eu sempre quis. O dinheiro não comprou essa paz, o dinheiro não comprou a felicidade. Eu vivi uma vida de amargura e solidão. O olhar dele me mostrou que eu vou ser feliz a partir de agora. A Bíblia fala que ele largou tudo.
e para provar que ele largou tudo e que a vida dele seria nova, para provar que ele largou tudo e que a história dele seria mudada. A Bíblia fala que ele chamou Jesus, ele chamou os seus discípulos e ele não fez questão, chamou a multidão também para a tua grande casa. A Bíblia fala que ele fez um grande banquete. Em algumas traduções, a Bíblia fala que ele fez, em algumas traduções, que nem King James, a tradutora da Bíblia King James, diz que ele fez, não foi só um banquete, ele fez uma grande festa. E ele reuniu, não foi só a multidão, não foi só a multidão que Cristo arrastava, não foi só os discípulos que Cristo arrastava, ele reuniu também todos os seus amigos publicanos. Então na casa dele virou um misto de publicano e virou um misto de pecadores que estavam seguindo a Cristo. Tradução: na casa de um grande homem, poderoso homem, rico homem, ele entrou, abriu as portas para fazer uma festa para o pobre necessitado. Ele abriu a porta para que entrasse na casa dele ladrões, para que entrasse na casa dele todos que conviviam com ele. Imagina quantos publicanos entrou na casa dele. Eu imagino que eles estão fazendo um convite para todos os amigos. Hoje à noite eu vou fazer um banquete. Larguei hoje o emprego, viu? Não faço mais parte dessa história. O mundo para mim acabou. Agora a minha história é com Cristo. Não tenho mais embaraço com o mundo. Não quero mais saber de roubar. Não quero mais saber de pecar. Eu não quero mais saber dessa avareza. A partir de agora eu estou renunciando os meus prazeres para seguir a Cristo. E para comemorar, eu estou realizando uma festa na minha casa hoje. Eu estou realizando um grande banquete na minha casa hoje. A minha casa hoje vai estar cheia de pessoas. E todas as pessoas que eu quero é que vocês façam parte, porque vocês convivem e sabem o que eu sinto. Vocês como publicanos, como cobradores de impostos, que nem eu, vocês sentem o que eu desprezo, sentem que a necessidade da amizade, vocês sabem que o dinheiro não compra tudo, e eu quero que vocês participem comigo dessa festa, para que vocês conheçam também a Jesus, para que vocês conheçam também esse homem tão especial, que me chamou para ser seu discípulo, que me chamou para o seguir. Deus fiel. A Bíblia fala que a casa encheu. A Bíblia fala que ele fez uma grande festa. Eu imagino a mesa. Quantos comes e bebes tinham, gente? Pode comer à vontade aí, viu? Tem ali o que beber, o que comer. Fiz um grande banquete, tem carne, tem um monte de petisco. Vocês fiquem à vontade, viu? A casa a partir de agora é de vocês. Vocês são meus amigos. Jesus é meu amigo. Eu quero que vocês também sejam os meus amigos. Acabou a solidão. Entenda, o homem, quando ele anda nos caminhos do Senhor, a Bíblia nos ensina lá em 1 João capítulo 1, que Deus é luz e que em Deus não há nenhum vestígio de trevas. E todos aqueles que andam na luz do Senhor têm paz e comunhão um com os outros. Se você teve um encontro com Jesus, se você anda nos caminhos do Senhor, se a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés, se o Senhor ele é na sua vida, você tem paz e comunhão com todos, independente se são pecadores, se são cobradores de impostos, se são ladrões, estelionatários, se é traficante, se é prostituta, não importa de onde seja. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, ele nos dá, Senhor, uma paz que o mundo não vai dar. Ele nos dá uma paz que o dinheiro não pode dar. Ele nos dá uma paz que excede o nosso entendimento. As conquistas desse mundo não conseguem suprir o nosso coração com a paz que Cristo nos dá. Não dá para se comparar. E essa alegria, essa paz que preencheu o coração dele, ele quis passar a todos naquele jantar. Aquela festa foi linda, aquela festa foi maravilhosa. Mas a Bíblia fala também que junto com os pecadores, que junto com os publicanos, com os cobradores de impostos, amigos de Mateus, amigos de Levi, junto com Jesus, junto com os discípulos também foi os fariseus. Também foi os escribas, os doutores da lei. Foram aqueles que procuravam falha em Cristo. Foram aqueles que estavam ali tentando. Você conhece pessoas que você anda dia a dia que procuram encontrar suas falhas? Às vezes convivemos no meio de pessoas que dizem que nos amam, que dá tapinha nas costas, mas o íntimo do coração do cara é difícil. Às vezes o cara não consegue botar a cabeça no travesseiro, sempre está maquinando, amanhã eu pego ele. Se ele está calculando, amanhã eu faço isso para ele, amanhã eu derrubo ele, amanhã eu desmascaro ele, planejando, arquitetando contra a tua vida. Isso é papel de pessoas que não têm Deus na vida. É papel de pessoas que procuram as suas falhas, mas está rindo para você. É papel de pessoas que convivem diariamente com você, que dão tapinha no seu ombro e te mostram como
comigo, mas no íntimo, quer puxar o teu tapete para ganhar a promoção que você ganhou, para ganhar a intimidade que você ganhou, para ganhar a amizade que você ganhou, para ganhar os benefícios que você tem. E às vezes você não precisa fazer nada para que muitos tenham raiva de você. Você só precisa fazer o que é certo. Porque muitos andam no erro. E quando você faz certo, você se destaca. Eu costumo dizer que o errado é errado, mesmo que todos juntos façam. O errado é errado, mesmo que toda a sociedade apoie. O errado é errado, mesmo que todos os amigos façam, mesmo que todos os familiares apoiam. Continua sendo errado, não vai deixar de ser errado. E o certo é certo, mesmo que só vocêzinho, só você solitário faz, mesmo que só você pequenininho faça, vai continuar sendo certo. E eu insisto em dizer, nada substitui a presença de Deus. Verdade, meu pai. Eu consigo viver sem amigos. Eu consigo viver sem dinheiro. Eu consigo viver sem os prazeres da terra. Mas eu não consigo viver sem Jesus. Aleluia. Não dá. Não dá. Mateus descobriu que não conseguiria viver mais sem Cristo. Eita, Deus. Aquele homem extremamente inteligente, aquele homem extremamente hábil, aquele homem capacitado, era ignorado, porque decidiu andar à margem da lei. E posso falar para você, Cristo estava ainda juntando os seus discípulos. Mateus era o 7º discípulo a ser escolhido. Foi o único discípulo que foi escolhido unicamente sozinho, individual por Deus, por Cristo. Glória a Deus. Ele não foi aceito de cara pelos discípulos, não. Os 6 que estavam antes deles sendo escolhidos, não aceitaram Mateus. Não, que o Senhor só deve dar. Não, tem uma coisa errada, Senhor. Não pode. Ele não, o Senhor não pode ter escolhido ele, não, só está de brincadeira. Ele não. Meu Deus. Ele é um publicano. Eita, Jesus. Ele cobra imposto para César, ele ganha dinheiro em cima de todo mundo, ele está enriquecendo ilicitamente, ele é um ladrão. Não quero andar com esse ladrão do meu lado. Eu imagino que ele não foi bem aceito. Jesus. Mas repara uma coisa, Jesus, ele sempre chama uma pessoa que tem um propósito no reino. Glória a Deus. Ele nunca vai chamar uma pessoa sem nenhum propósito. É verdade. Se você que não tem propósito algum na tua vida e vive como um chupim, como um sanguessuga nas costas dos outros, repara que isso não tem relacionamento com pessoas que não têm propósito, com pessoas que não têm nenhum tipo de ponto de vista para honrar e abençoar a vida do próximo. A realidade é essa. Eita, Deus. Porque todos os seus ganhos, todo o seu custo, toda a tua inteligência, toda a tua formação, toda a tua profissão, todos os seus lucros, todo o teu ser tem que favorecer o próximo. Porque se você pensar só em si, você continua não tendo um relacionamento com Cristo. Meu Deus, é verdade. Mateus decidiu abandonar tudo o que tinha, tua profissão, as tuas riquezas, porque ele se sentiu útil. Eu quero ser útil para o seu Senhor, para o meu Senhor. Eu quero ser útil para Cristo a partir de agora. Ele não foi aceito pela população, ele não foi aceito pelos próprios discípulos. E às vezes você não é aceito. Jesus. Às vezes a sua expressão física, às vezes a sua pobreza, às vezes as suas vestes, às vezes o seu modo de falar, às vezes a sua condição social faz você não ser aceito perante a sociedade. Verdade, meu Deus. Muitas das vezes você é bem aceito num ambiente que se enquadra e valoriza com o que você tem e o que você é. Há um tempo atrás, entrou um morador de rua em nossa igreja. Era uma noite fria, chuvosa. Ele estava enrolado com um cobertor na cabeça, sentou no último banco. E no término do culto eu comecei a conversar com ele. Ele falou assim: olha, eu tinha muita vontade de entrar numa igreja. Eu tenho muita fé em Deus, mas eu nunca tive a oportunidade de entrar, porque eu tentei entrar em algumas igrejas, mas as igrejas que estavam todo mundo bem vestido, umas igrejas bem ricas, umas igrejas bem equipadas, os que estavam na porta, os porteiros da igreja, não permitiram que eu entrasse, porque disse que eu era um morador de rua e eu não estava com um traje adequado. E eu passei aqui na porta da igreja e eu falei: se essa igreja estiver muito cheia, com pessoas muito bem vestidas, ricas, eu não vou também entrar. E ele viu uma igreja pequena, com pessoas simples. E ele
recebeu o convite, venha, senta aqui, participe do culto conosco. Ouça a palavra de Deus, se alegre com a presença de Deus, se alegre com os louvores, receba uma oração. Cristo pode mudar a sua vida. A partir de agora, Deus quer ter um encontro com você, participe do culto. Ele entrou e se sentiu bem. E aquele rapaz, nós oferecemos tudo que nós poderíamos para abençoar aquele rapaz. E a primeira coisa que oferecemos foi Jesus como Senhor e Salvador, e ele aceitou. Ele declarou que Jesus era o seu Salvador perante os homens. Ele também foi declarado nos céus. Na outra semana nós tivemos um encontro com ele novamente. Eita Deus. Aquele rapaz estava mudado. Nós demos roupa para ele, agasalhos, calçados. Nós demos tudo o que ele precisava. Demos o que comer para ele. Demos condução para ele. Demos até máscaras, né? E aquele rapaz saiu daqui tão alegre. Olha, eu estou há 3 anos morando na rua e nunca tive apoio. Mas é a primeira vez que eu tenho apoio e sinto que Deus está do meu lado. Glória a Deus. E eu vou me esforçar para ter relacionamento com Deus em oração. Se esforce. Eu vou estar orando por você e Cristo vai te honrar. A partir de agora a sua vida vai ser mudada. Da outra vez que ele veio e participou do culto conosco, ele falou: olha, eu levei a sério aquilo que você falou e comecei a conversar com Deus e pedi para Deus uma porta de emprego para que eu saísse de condição de morador de rua. E no primeiro dia que eu pedi, o Senhor abriu uma porta para mim. Eu vou começar a trabalhar amanhã. Aleluia. E nós abençoamos ele com dinheiro para que ele pudesse cortar o cabelo. Ele ganhou um par de tênis. Ele jantou novamente com a gente. E ele saiu feliz. Ele saiu com um emprego. Ele saiu com vestes, com a barriga cheia, com dinheiro no bolso. Mas acima de tudo ele saiu salvo. Acima de tudo ele saiu feliz, com a presença de Deus no coração. Levi sentiu isso. E no caso de Mateus era o oposto. Ele não era pobre, não era morador de rua. Ele não estava vivendo à margem da sociedade pela falta de condição. Mas era pelo contrário, ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muita condição, mas ele acumulou de forma errônea, de forma ilícita, ele roubou. Ele tomou vantagem em cima do seu próprio povo, e o seu próprio povo passou a odiar. Ele abriu mão das riquezas para ter relacionamento com Cristo. Aleluia a Deus. E ele mostrou a sua conversão, dando uma grande festa de despedida, para mostrar que a partir dali, ele abriria mão, ele aprenderia a renunciar, a carregar a sua cruz e a seguir ao Senhor. Glória a Deus. Os fariseus, os doutores da lei, os escribas, que estavam no meio daquela multidão, não conseguiram enxergar Mateus dessa forma. Não conseguiram enxergar o benefício que foi feito para ele. Não conseguiram enxergar aquela multidão ouvindo a verdade. Não conseguiram enxergar aquela multidão sendo acolhida, transformada, liberta. Não conseguiram enxergar aquela multidão sendo tocada pelo Espírito de Deus, pelo próprio Senhor Jesus. Mas conseguiram encontrar, com base na lei, o que eles achavam certo e errado. Com base no que eles achavam de certo e errado, eles começaram a falar o oposto, né? Começaram a falar com os discípulos: mas vem cá, responda para mim uma coisa aqui, vocês são os discípulos dele, que são próximos dele. Como pode esse homem dizer que é o Filho de Deus? Como pode esse homem dizer que é o Messias, o Salvador? Como pode esse homem anunciar o reino de Deus e está na casa de um publicano? Está sentado à mesa com um monte de pecadores e publicanos. Está dentro do teto da casa dele, comendo com eles. Isso não é correto, isso não está certo. A Bíblia fala que eles falaram com os discípulos, mas quem respondeu foi Jesus. Glória a Deus. Às vezes as afrontas que são lançadas por você, fica quietinho. As perseguições, as pessoas que lhe maldizem, as línguas que estão tentando te ferir, te magoar, te entristecer, não retruca no mesmo nível não. Aprenda a ouvir mais, fala menos, ponha nas mãos do Senhor, porque Ele está ouvindo junto com você. Aleluia. A Bíblia fala que os discípulos não abriram a boca, e quem respondeu foi o próprio Jesus. Deus poderoso. Obrigado, meu Deus. Jesus olha para eles, imagino que no olho de cada um deles, direto na face de cada um deles,
E responde: olha, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com as pessoas que se julgam tão injustas. Meu Deus. Meu Deus. Todas as pessoas que se julgam tão justas, tão certas, tão capazes, tão competentes, não tem espaço no coração delas para mim. Meu Deus, é forte. Não. Eu vim para os doentes. Aleluia a Deus. Eu vim para os que estão doentes. O médico só é chamado para quem está doente. Para quem está são, não. É verdade, meu Pai. Aos olhos da lei, aos teus olhos, aos olhos do clero, do sacerdócio, vocês estão sãos. Vocês estão curados. Vocês estão justificados. Olha aí. E eu não tenho nenhum tipo de espaço no coração. Não tenho nenhum tipo de envolvimento, de relacionamento com as pessoas que se julgam certas o tempo todo. Meu Deus. Pelo contrário, eu vim curar o que está enfermo. Pelo contrário, eu vim ter relacionamento com o pequeno, com o grande não. Aleluia. Eu vim buscar os que não têm capacitação nenhuma. Eu não tenho relacionamento com pessoas que já são capacitadas Deus Todo-Poderoso. em si mesmo, que tem base na sua vida, nos seus próprios valores e preceitos, na sua própria inteligência, no seu próprio braço. É, Jesus. Eu não tenho relacionamento com um tipo de pessoas assim. Eu tenho relacionamento com pessoas humildes. Eu quero exaltar os humildes. Soberbos eu não quero relacionamento. Meu Deus, é forte, papai. Eu vim aqui para chamar o pobre, o pecador ao arrependimento. Glória a Deus. Ele veio e chamou muitos. Deus. E repara que não é o ato somente de ser chamado por Cristo, é o ato de ser convertido por Cristo. Glória a Deus. Mateus teve um encontro com o Senhor e decidiu se converter ao Senhor. Aleluia. Decidiu converter os passos, os caminhos, os pensamentos, os seus valores. Ele converteu tudo, abandonou aquele caminho e converteu para o caminho do Senhor. Agora eu vou te seguir, Senhor. Os seus caminhos são os meus caminhos, os seus valores são os meus valores, as suas palavras são o meu chão. Eu quero andar com fidelidade e obediência ao Senhor. A partir de agora, tudo o que eu sou pertence ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele veio chamar o pecador ao arrependimento. Glória a Deus. Se na sua vida não existe espaço para arrependimento, cuidado que vai ter um dia que você, sem se arrepender, vai ter que dar satisfação. É, meu Pai. Um dia do acerto de contas. Deus Todo-Poderoso. Pecar, pecamos. Nos ajuda, Senhor. A Bíblia nos ensina que se falarmos que não pecamos, Mentiroso. lá em 1 João capítulo 1 mesmo. É. Se algum homem bater no peito e falar assim, eu não tenho pecado, a Bíblia fala que ele é mentiroso, não há verdade nele. Verdade, meu Pai. Mas em contrapartida, a Bíblia fala que Cristo ele veio para perdoar. Ele veio para se apropriar dos nossos pecados. A cruz do Calvário Obrigado. foi a simbologia de morte que Cristo levou. Todas as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas maldições, as minhas iniquidades e os meus pecados sobre si. O sangue de Jesus perdoa, purifica, transforma a vida do pecador. Verdade, meu Deus. O que Ele quer é que você se submeta à graça, tenha relacionamento, abra o coração, se faça visto por Deus, em espírito e liberdade, clame ao Senhor, perdoa-me, Senhor, liberta-me, Senhor, transforma-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte na minha vida. Chamado de grandes homens que se decidiram humilhar na presença de Deus. Glória a Deus. Quer um exemplo? Paulo. Ainda como chefe da guarda pretoriana, braço direito do governador Eita Deus. Herodes, Pôncio Pilatos, todos os grandes conheciam quem era Saulo. Ele seguia tanto a lei, Saulo seguia tanto a lei, ele queria cumprir tanto a lei, que ele começou a perseguir os cristãos, começou a perseguir Cristo, porque ele não entendia como o Messias, o Salvador, o Cristo, o Filho de Deus, poderia passar tantas dificuldades e necessidades. Ele não entendia isso.
Ele esperava um Cristo, um Messias, que viesse com poder, montado num cavalo branco, imbatível, derrotando todo mundo, um Cristo de guerra. E Jesus veio para derrotar o mal pelo amor. Jesus veio para pagar o mal com o bem, para nos dar bom exemplo. Mas um dia ele teve um encontro. Um dia indo para Damasco, saindo de Jerusalém, ele caiu do cavalo. Já caiu do cavalo aí algumas vezes? Eita Deus. Uma luz o envolveu e o próprio Jesus pergunta: por que tu me persegues? Olha aí, meu Pai. A partir daquele momento o Espírito de Deus entrou. E quando ele fala lá com Zacarias em Damasco, olha, em Damasco, vai lá, a rua tal, rua direita, ora por ele, restabelece a visão dele, porque ele está cego. Eu ceguei, eu permiti que ele ficasse sem visão. Eita Deus. Mas ele é uma pessoa de grande valia na obra, de grande amor, um escolhido meu. Olha aí, Jesus. Ninguém daria crédito algum no evangelho para Saulo. Pelo contrário, tinha um medo dele, perseguidor, espancador, prendia e até matava, dava ordens e não arrependia-se, o coração duríssimo. Meu Deus. E Jesus falou para ele: eu vou ensinar ele o que é sofrer pelo evangelho. Papai. Eu vou ensinar ele o que é padecer por amor do meu nome. Jesus. E Saulo não era uma pessoa qualquer, dupla cidadania, falava mais de 2, 3 idiomas, extremamente culto, formado, capacitado, um homem da alta. Olha aí. Ele se mostra na presença do Senhor. Eu como o menor dos discípulos, Aleluia. eu como o menor entre os teus seguidores, um leão na presença de Deus, de intimidade, foi até o terceiro céu, ouviu o que ninguém ouviu e se mostrava aos outros com tanta humildade: eu sou o menor. Aleluia, meu Deus. Obrigado. Jesus tem um encontro com você. Muito obrigado, meu Deus. Não importa o que a sociedade diga, não importa o que seus amigos digam, não importa até o que a lei diga, não importa até mesmo o que o diabo está te dizendo, que você não tem valor, que não tem méritos, que não merece, que você é pecador mesmo, que seu destino é esse mesmo. Não importa o que Satanás está tentando soprar nos seus ouvidos. Deus Todo-Poderoso. Jesus deu um chamado para a tua vida. Jesus deu um chamado de vida eterna para a tua vida. Jesus deu um chamado de glória para a tua vida. Jesus deu um chamado de felicidade, de paz para a tua vida. Jesus deu um chamado eterno na tua vida. Jesus deu um chamado de amor para a tua vida. Você é amado por Cristo. Aleluia. Ele morreu na cruz do Calvário porque Ele te conheceu. Ele morreu na cruz do Calvário porque Ele te amou. Ele morreu na cruz do Calvário mesmo sem você saber quem era Ele. Ele perdoa os seus pecados. Ele não leva em consideração os seus erros. Ele quer te lavar, te remir, transformar a tua vida, te libertar de tudo o que te influencia para o pecado. Ele quer que você seja amigo, relacionamento íntimo. Ele quer te levar para os céus como Deus e Senhor. Glória a Deus. Jesus Cristo te ama. Aleluia. Jesus Cristo te ama. O mundo pode falar o contrário. Os teus sentimentos podem falar o contrário. Jesus. O diabo pode falar o contrário. Mas o Espírito de Deus hoje encontra suas portas do coração abertas aí. O Espírito Santo de Deus quer entrar no teu coração. Está pedindo que você dê uma oportunidade. Está pedindo que você se relacione com Ele. Que permita que Ele transforme a sua vida. Esse coração cheio de pesar, de mágoa, de dor, de tristeza, de necessidades, sofrência psicológica, sofrência, essa depressão, essa ansiedade, tudo que está te envolvendo para destruição. Cristo pede a oportunidade que você se abra com Ele hoje, entregue nas mãos dEle todos os seus anseios, deixa que Ele cuide de você a partir de agora. Aleluia, meu Deus. Meu Deus. O chamado de Mateus é um grande feito, porque Mateus estava doente. Pastor, como pode? Mateus era rico, mas estava doente. Mas Mateus tinha muito dinheiro, mas ele estava doente. Mateus morava numa grande mansão, mas ele estava doente. Mateus tinha soldados romanos ao teu dispor para o guardar, para o proteger, mas ele estava doente.
Mateus morava numa mansão, imagina isso. Os bens de Mateus. Mas Mateus é extremamente inteligente, podia se dar bem em qualquer outra área. Computador, matemático, o cara era fera em tudo. Mas ele estava doente. Às vezes o homem tem tudo no mundo, mas também tem um buraco no coração que nada consegue tampar. Compra um carro do ano hoje, ano que vem ele já quer trocar porque aquele já ficou irrelevante. Ele casa com uma menina nova hoje, ano que vem já quer separar e quer pegar outra, porque aquela também já ficou passada. Ele conquista uma empresa hoje, ano que vem ele já está querendo conquistar outra porque aquela já é pouca, já não satisfaz. Ele come no melhor restaurante hoje, ano que vem ele já quer comer num restaurante fora do país, mais sofisticado, porque aquele também já não satisfaz mais. Tudo que ele conquista parece que se torna palha, perde o valor. Talvez Mateus vivesse uma vida de luxo, mas lhe faltava o amor, a paz que ele só tinha como encontrar em Cristo Jesus. Abre o teu coração. Jesus quer te salvar. Ele te ama. Não perca a oportunidade. O dia de hoje é o mais importante para você. Toma, em nome de Jesus, essa oportunidade nas mãos e peça para que o Senhor Jesus entre em tua vida e aceite-o como Senhor e Salvador. Declare perante os homens, perante a sociedade, perante todos sobre a face da terra, que a partir de agora você tem um Pai, um Rei, um Senhor, um Salvador. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Em nome de Jesus. Declaro em sua vida a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja